Provérbios capítulo 12, muito semelhante a Provérbios capítulo 11, grande e com cada versículo que dá vontade de comentar um a um. Não vou fazer isso, porque senão, bom, coloca no vezes dois aí. Provérbios capítulo 12, começa destacando o versículo 4, que eu coloquei o íconezinho lá do símbolo da mulher, porque tá de novo falando sobre mulher. Na NVI aparece a mulher exemplar. Na revista atualizada, a mulher virtuosa. Na Também Mulher Virtuosa na revista Corrigida. Aqui está dizendo que a mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Olha só o que a Bíblia faz, né? Ela coloca mais uma vez o comportamento, a maneira como a mulher se porta, é acima da beleza, acima de qualquer coisa que seja física exterior. E aqui faz uma comparação, não ao que ela é para si, mas o que ela é socialmente, né? Ela traz uma alegria para o seu marido, quando diz coroa é porque traz honra, né? As pessoas vão olhar para o comportamento dela e vão, vamos dizer assim, louvar, né, o comportamento dela, enquanto uma mulher que não se comporta da maneira correta, realmente traz como um câncer nos ossos, né? Ou seja, traz uma tristeza profunda, traz um mal profundo. Destaquei isso e achei muito forte. Uma outra coisa que eu destaquei é o que está no versículo 5. E eu comparei ele, né? Provérbios 12, 5, eu comparei ele com Provérbios 11, 14. Porque no capítulo anterior eu falei que aconselhar-se era bom. Mas olha só, o versículo 5 ele fala assim: os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, aconselhar-se é bom, mas aconselhar-se com quem? Aconselhar-se com aquele que teme a Deus. Porque o ímpio, ou seja, aquele cara que pode ser o cara mais ético da face da terra, o cara mais legal que você conhece, a amiga mais gente boa, se essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus controlando a vida dela e ela não se alimenta da palavra de Deus, o que sai dela é um conselho ímpio e, portanto, é enganoso. E por isso eu destaquei, porque é muito fácil a gente querer ouvir uma pessoa que a gente gosta, mas se ela não tem o Espírito Santo, se ela não se alimenta da palavra, ela não tem palavras que sejam valiosas para orientar as nossas vidas. Aí então eu coloquei um símbolozinho da boquinha aqui no verso 6, porque está falando sobre palavras, né? As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Então aqui está o conselho da pessoa que tem o Senhor no coração, né? Pode trazer livramento para as nossas vidas. Uma outra coisa que eu destaquei foi o versículo 9, que fala sobre fingir, que fala sobre hipocrisia, né? Vamos falar dessa maneira. Verso 9: melhor é não ser ninguém, versão NVI, e ainda assim ter quem o sirva, ou seja, você ainda ter uma certa condição, do que fingir ser alguém e não ter comida. Levando aos extremos, né? A ideia do provérbio é levar aos extremos, mas é muito melhor que a gente seja humilde, né? Eu acho que esse versículo fala de humildade. Seja você, não tente parecer, né? Uma coisa que você não é. Né? Não se julgue melhor do que os outros, né? Não queira se colocar em evidência. Tá, vou seguir. O verso 14, o verso 18, o verso 19, o verso 22 e o verso 25 falam sobre palavras, né? Eu achei fantástico o verso 14 e eu até coloquei uma palavrinha chamada semeadura, e assim como eu coloquei no capítulo 11, versículo 25, também sobre semeadura, porque isso aqui fala que do fruto da sua boca o homem se beneficia. Né? Aquilo que nós falamos pode trazer benefício para nós, se nós falarmos o que é bom. Elogiar as pessoas, valorizar, não falar mal dos outros, porque essa fofoca pode chegar na orelha da pessoa, né? E do trabalho das suas mãos será recompensado. Então a gente semeia para a justiça, a gente faz o que precisa ser feito, a gente faz a nossa parte e a gente vai comer. E a palavra fala que será recompensado. Se a Bíblia promete que o trabalho das minhas mãos vai me trazer uma recompensa, então eu posso saber que eu posso trabalhar com justiça e fazer o que deve ser feito, ainda que me julguem, porque eu sou o bobão que está fazendo certo, porque isso vai ser recompensado por Deus. No versículo 18 fala que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura, né? E eu me lembrei de um outro versículo, que agora eu não estou lembrando onde está, mas está aqui para trás, que fala que nós temos que ter uma boca que alimenta muitos, né? A palavra do justo alimenta muitos. E eu achei muito legal essa palavra, né? Deve estar aqui perdidinho num dos outros versículos. É,
A outra coisa está no versículo seguinte, que são o 19, né? Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Ou seja, quando tivermos que falar da verdade para alguém, você está numa mesa, todo mundo está falando uma coisa que não é a verdade, você tem uma visão diferente, seja educado, seja amoroso, mas fale a verdade, porque a verdade permanece. Quando a verdade vier à tona, essa pessoa vai lembrar, poxa, somente fulano me disse o que realmente era certo. Então a gente mantém a nossa verdade com gentileza. Versículo 22 vai falar da boca mentirosa, né? O Senhor odeia os lábios mentirosos, é isso que a Bíblia fala. E versículo 25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então a palavra pode curar, a palavra pode trazer ânimo, né? Quando a gente vê uma pessoa ansiosa, deprimida, preocupada, não vamos simplesmente falar para ela, né, o que faríamos no lugar dela, e sermos o professor, e etc, mas que a gente possa com a nossa boca animá-lo, né? Com a nossa boca trazer para ele força para continuar, né? É, na versão revista e corrigida, diz uma boa palavra o alegra, né? Então que a gente possa alegrar o coração do nosso amigo, do nosso irmão, quando ele tem aí as suas dificuldades. Na revista e corrigida está a mesma palavra alegra. Ah, e eu quero só falar o último, versículo 16, que eu escrevi aqui do lado, forte. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. E eu escrevi aqui que isso é forte porque isso tem muito a ver comigo, né? Eu sou uma pessoa que falo muito, eu sou bem reativa, eu penso e já respondo. E então, o insensato é aquele que já abre a boca para falar do que não gostou, né? Revelar o aborrecimento é isso. Mas o homem prudente ignora o insulto. Então, eu quero me tornar uma pessoa prudente, que quando eu fico indignada com alguma coisa ou aborrecida, eu consiga ignorar o insulto, né, no sentido de, então deixa eu fazer de conta que não aconteceu. Não é isso, né? Mas é você saber falar no momento certo e calar no momento certo, né? Na na versão a revista e corrigida, o versículo 16 está escrito assim: a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. E essa ideia de encobrir o afronta ou oculta a afronta, como está na revista aí atualizada, é a ideia de você orar a respeito, eu penso, é você descansar sobre a ideia. Pera, eu estou ofendido com isso, deixa eu orar a respeito disso, deixa eu pensar, deixa eu ponderar, né? Deixa eu amadurecer esta ideia, porque nada como você ter um tempo para pensar, para que você possa olhar para as coisas por uma outra perspectiva. Uau! Enorme esse áudio. Vim por aqui.